episódio do podcast. Eu estou aqui com a Kali Simeone, da KCS Agro, especialista em produção e sustentabilidade agropecuária. Kali, conta um pouquinho como você iniciou a sua carreira nesse setor. Ai, que honra estar aqui, Pauline, muito obrigada. Eu sou uma eterna extensionista, né? Eu sou filha de produtores rurais e comecei desde pequenininha trabalhando com atividade de avicultura. E o meu sonho sempre era, vendo os técnicos trabalhar, meu sonho era sempre, quero ser uma técnica que meu pai espera em pé, na porta. E aí eu fui estudar para isso, né? Fiz agronomia e tive a oportunidade de entrar numa agroindústria da minha região, um pouquinho antes de me formar, inclusive. E a primeira função que eu exerci foi de extensionista rural, a qual eu tenho um apreço até hoje, estudo até hoje sobre isso, apesar de ter tido outros cargos e outras atuações dentro da agroindústria também. Certo. E ontem nós estivemos nesse primeiro evento inédito, né, focado para o extensionista rural. E o que você diria ser um extensionista? O extensionista é um facilitador, Pauline. É um elo de ligação muito importante entre as cooperativas, as agroindústrias, o sistema de integração com os seus produtores, seus cooperados lá no campo. Ele é um veículo, é um tradutor dos anseios, dos desejos, dos sonhos. E mais do que isso também, ele garante a qualidade produtiva dos nossos plantéis, do produto entregue, esse status tão importante que a gente tem tanto nos suínos quanto na avicultura. Nós que estamos no campo, nosso time de campo, os extensionistas, os técnicos, desenvolvem um papel importantíssimo nesse processo, né? Na melhoria de tecnologia, de bem-estar animal, no cuidado com as pessoas, né? Então, ser um extensionista é muito mais do que simplesmente ir lá para olhar o animal. É um olhar que a gente fala antes da porteira, é um olhar que a gente fala do todo, da propriedade como um todo, do seu processo decisório. Então, o extensionista tem um papel importantíssimo nesse processo, que é esse elo de ligação tão importante que garante essa estabilidade tão necessária diante dos desafios que a gente vem enfrentando ano após ano aí nas cadeias agro. Certo. E o que você diria em relação ao evento, né? Qual a importância de termos um evento como esse no setor, né, da suinocultura, da avicultura, e como isso pode melhorar a comunicação dos extensionistas com os produtores rurais? Olha, eu nunca, Pauline, terminei um evento com a energia tão alta, com a energia tão emocionada de ver tantos jovens profissionais do setor envolvidos na mesma causa, que é pensar nesse profissional que atua a campo com tanta maestria, mas que desenvolve um trabalho muitas vezes individual, né? Pega seu carro todos os dias, vai para o campo para levar tecnologia, informação, conhecimento, né, transferência do conhecimento para os produtores que, de fato, são quem executa, seus granjeiros e funcionários. Então, ontem eu me emocionava o tempo inteiro na academia, porque estava todo mundo anotando, todo mundo interagindo, era uma conexão muito grande entre diversas empresas, diversas cooperativas juntos, independente do seu crachá que ele estava usando, todo mundo estava pensando no setor, na função, no produtor, nesse elo de ligação entre as três figuras que a gente tem, né? As cooperativas, as agroindústrias, o técnico que faz esse trabalho de extensão a campo e os produtores. Então, assim, foi algo, cara, imenso, excepcional. Não tenho nem palavras para dizer. Eu não conseguia nem dormir de tão emocionada. Tão eufórica que eu estava. E eu conversei com diversas pessoas e que falaram a mesma coisa. Jovens recém começando falaram, meu Deus, Kali, isso aqui é tudo que a gente precisa. É um alimento para a alma e um alimento para a gente continuar fazendo muito bem o nosso trabalho lá no campo, nesse trabalho tão importante que a gente executa de extensão. Sim. Ontem na sua palestra, né? Parabéns pela palestra, foi muito incrível, obrigada. Aprendemos muito. Eu também vou dar esse feedback porque realmente foi incrível. Fiz minhas anotações e eu gostei muito do momento que você explicou um pouco sobre o Minuto de Ouro, né? E eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco aqui com nós também. Obrigada pela pergunta. O Minuto de Ouro, a gente fala... Trouxe isso, na verdade, que vem da pediatria, né? O primeiro minuto de ouro de um bebezinho, é tudo na vida, né? Então, tem todas as questões médicas ali que são realizadas para ver se está tudo bem, os sinais, né? Se precisa tomar um banho de sol e tudo mais. Na extensão rural, a gente fala que é a mesma coisa, é um minuto que antecede a visita. Então, ele tem que acontecer antes da gente chegar. É uma reflexão sobre como é que foi a visita anterior,
né? O que a gente tinha combinado, quais as coisas que o produtor tinha me pedido que eu preciso lembrar. Questões tanto técnicas, como questões pessoais também, de processo, da sua propriedade, dos funcionários que operam ali. Então, a relação do que ficou, né? Porque toda semana a gente está na propriedade junto com os produtores, os granjeiros, seus funcionários. Então, é um minuto que antecede a próxima a visita que eu vou fazer na sequência. Então, a gente sempre fala isso, é um olhar antes da porteira, retomando tudo aquilo que a gente... eu preciso levar isso, eu não posso esquecer de perguntar isso, porque o papel do extensionista é atender várias granjas, né? Então, nem sempre ele vai estar lembrando de tudo. Então, a gente fala, anota. Esse minuto de ouro é isso, onde que a gente recapitula, entende também a fase da vida do lote, a fase, o ponto exato que aquela propriedade está, que aquele produtor está, aquela granja necessita, e aí sim entra para a visita direcionado, entra para a visita focado. Então, tanto relacionado às questões técnicas, do que eu preciso executar, olhando dados históricos, olhando a média das outras performances, como é que estão acontecendo, na mesma genética, no mesmo clima, e aí sim poder entrar focado na visita para ser produtivo. Eu brinco com os extensionistas, eu falo assim, nunca se esqueça, quando você estiver entrando na propriedade, de se perguntar uma coisa. Se eu fosse o produtor, se eu fosse o granjeiro que estivesse ali, eu pagaria pela visita que eu estou realizando? Então, a gente já entra com uma energia diferente para essa visita, porque realmente, se eu tivesse no papel trocado, como eu gostaria de receber essa visita? Quais os ganhos deveriam ter nessa visita? E isso é tão legal quando a gente vê os extensionistas fazendo esse minuto de ouro e entrando focado na visita, o quanto produtivo é, tanto para o profissional, que se sente muito útil, que consegue realizar o que ele está sendo proposto a fazer ali, porque ele tem uma meta para atender, ele tem um indicador para atender, e o produtor tem que ganhar dinheiro também. Então, é uma energia conjunta que funciona super bem. Então, se fosse para você dar uma dica hoje para nós, né, qual o primeiro passo que nós temos que fazer quando nós chegamos pela primeira vez, né, para fazer o nosso serviço em uma propriedade rural como extensionista? Teria algum quebra-gelo? O que vocês geralmente assim pode passar de dica para nós? Você é maravilhosa, Paulinha. O extensionista, quando ele chega a primeira vez numa propriedade, ele precisa se apresentar, e mais do que isso, ele precisa entender que aquela propriedade é uma empresa. Aquela propriedade tem uma gestão, tem um processo decisório, tem os seus antecedentes, tem o que já viveu, né? Então, eu preciso resgatar tudo isso e realmente combinar como a gente vai trabalhar aqui nessa propriedade juntos. É claro que toda empresa, toda cooperativa tem seu padrão, tem uma ordem estabelecida das coisas, isso precisa ser seguido, né? Então, tem uma causa por que o manejo tem que ser daquele jeito, a genética, a nutrição, a ambiência, o clima, tem um estudo muito grande por trás do conhecimento técnico. Mas quem executa, a gente passa, num frango de corte, por exemplo, 0,3% a 0,5% da vida de um lote lá. O restante, quem executa é o produtor com ele mesmo, os seus funcionários. Então, a minha visita ela tem que ser produtiva, eu tenho que trazer conhecimento, o produtor grande tem que me esperar na porta. Eu tenho que ser querido, querido no sentido de se tornar interessante. E para isso eu tenho que ser interessado. Prazeroso, né? Prazeroso. Receber. E é claro que tem uma zona de conflito, às vezes, de entendimento das coisas, que não significa que é uma disputa ou é uma briga, mas é um ponto de visão. E aí, se eu tenho conhecimento, se eu tenho habilidade para me relacionar, né, de fazer um quebra-gelo, e aí tu trouxe um ponto importante, o quebra-gelo é importantíssimo. E a gente desperdiça o quebra-gelo, às vezes alguns extensionistas falam assim, Kali, as nossas vidas são muito curtas. Então eu falo o seguinte, não desperdiça seu tempo, o quebra-gelo, ele não é somente para falar do clima, do sol, ele é para falar de coisas importantes. Então, a sua filha fez o vestibular, ela passou. As perguntas abertas. As perguntas abertas, você conseguiu comprar o que você estava desejando, lembrar de uma conversa que a gente falou, se interessar pelo aquele assunto, mas de uma forma muito leve e genuína, não é forçado, é realmente você querer ser parte daquela propriedade, do resultado, da responsabilidade sobre aquilo e fazer um resultado conjunto. Ninguém acorda para errar. O produtor, o seu granjeiro, seus funcionários não acordam para errar. O extensionista também não acorda para errar. A extensionista não acorda para errar. Nós não acordamos. Mas nesse processo, as nossas variáveis são tão grandes que às vezes a gente não encontra o gargalo.
mas juntos, olhando para a propriedade, naquela granulometria, no potencial daquela propriedade, o extensionista conseguindo fazer uma reflexão, um estudo de análise comparativa geral da região, das tendências que estão acontecendo, de quem está conseguindo uma performance melhor naquela tarefa, naquela etapa, nunca achando culpados, mas achando a causa. Por que aquele resultado daquela propriedade não vem? É só tecnologia? Tem mão de obra envolvida? Que etapa que a mão de obra não podemos deixar de fazer? Então tem muito ganho ali que às vezes a gente tumultua por conta da grande demanda, ou às vezes a gente não consegue identificar o gargalo sozinho. Por isso que a gente tem que fazer isso juntos. Extensionista, técnico com muito conhecimento, produtor também com muito conhecimento dos seus granjeiros. Hoje o acesso da informação está aí. A gente só tem que canalizar ele para quem executa, quem de fato está com a mão, está mexendo cama, está fazendo equalização de baia, está fazendo os procedimentos com os animais, né? Então, isso é a coisa mais importante do nosso trabalho. Nossa, Kali, quanto conhecimento. Poderíamos ficar aqui falando muito, né, sobre esse assunto, sobre sua experiência, que tem uma bagagem imensa, né? Mas muito obrigada por aceitar o convite, participar conosco aqui desse podcast. E esse foi mais um podcast. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Obrigada, Pauline.